2, 1. Olá, pessoal, muito boa tarde. Mais uma live especial nessa tarde de quinta-feira. Hoje recebendo o meu amigo Ariel Rodrigues, grande figura do esporte aqui na cidade de Piracicaba, grande lutador aí, guerreiro no esporte. E nós vamos conversar um pouquinho sobre como entreter as crianças em época de isolamento, em tempos de isolamento. Todos nós sabemos que a questão não é só entreter, fazer com que as crianças façam alguma coisa, mas, na verdade, é preocupando com a saúde, não só física, como mental das nossas crianças, porque não estão indo na escola, todo mundo paradinho, todo mundo enfiado dentro de casa, e a gente tem que se preocupar com o dia a dia das nossas crianças. Então, você que está nos assistindo aí, que está chegando agora, manda suas perguntas aí pela própria fanpage do Facebook, aqui na nossa conversa. Pode mandar também suas perguntas pelos nossos canais de WhatsApp e Instagram, que está todo mundo, toda a minha equipe aí participando dessa live especial nessa quinta-feira. Ariel, graduado em Educação Física pela Unimep, especialista em Fisiologia e Treinamento Esportivo, mestre em Biodinâmica do Movimento do Esporte. Ele hoje é técnico de basquete e recreacionista do Clube de Campo de Piracicaba, técnico da equipe adulta feminina de basquete também de Piracicaba desde 2013, proprietário da AR Esportes e Lazer e atua na área de recreação e basquete há 19 anos. Ariel, obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo à nossa live especial. E já vou começar pegando no seu pé. Você está há 19 anos na área de recreação e basquete. Você começou a trabalhar com isso com quanto? Com 10 anos de idade, velho? Essa carinha de moleque aí, pô. Então, Pedro, queria agradecer primeiro aí o convite, as palavras iniciais aí, o convite, né, de estar aqui batendo esse papo, falando de coisas importantes aí que talvez possa estar de alguma forma auxiliando aí o pessoal que está acompanhando você, que está me acompanhando também, que eu acho que essa aqui é a ideia, a gente difundir informações, né? Pois é, a gente está aí há 19 anos na luta já, né? Tá parecendo, aqui não parece aqui, mas eu estava vendo nessa quarentena aí, tá crescendo aqui umas barbinhas brancas, uns cabelinhos brancos já. Mas eu acho que desse ponto, acho que a genética me favoreceu um pouco. Você vê minha irmã, cara, minha irmã é um ano mais nova que eu, 2 anos, né? Porque nós dois somos de março, só que ela é 84 e eu sou 82. Você fala que ela tem 20 anos de idade. Então, que bom. Tomara que daqui uns 15, 20 anos você fale a mesma coisa de mim, né? Tomara. O cara que faz esporte, pratica esporte, tem uma aparência mais saudável, mais jovial, não tem a dúvida. Pode ser. Tem um pouco mais de cuidado, né? Pode ser que tenha essa relação. Mas agradeço aí, estou à disposição para que a gente possa conversar, tanto na área aí da educação física de forma geral, de práticas saudáveis, também para a criançada, que com certeza... eu até fiz um vídeo hoje e postei lá no Insta lá da minha empresa. O pessoal está dando risada. Postei um vídeo do meu filho na televisão e no tablet, com aquele negócio do TikTok lá, e ele fazendo gesto, tal, bravo, falando, sai da televisão, sai do tablet, né? Aquela coisa assim, que eu acho que é mais ou menos gente falando assim, poxa, eu estou passando por isso também. Então é difícil mesmo, né? Digamos que o convite surgiu, e aí eu queria até que você fica aí, você falar um pouquinho da sua página, do seu trabalho online, porque esse isolamento, esse momento que nós estamos vivendo hoje, né, Ariel, está fazendo com que a gente mude a nossa maneira de trabalhar. Né? Muita gente em home office, muita gente usando as redes sociais, usando a internet para divulgar o seu trabalho, para conseguir desenvolver atividades. E você, como educador físico, como parte do esporte, né? Então tem que ter uma maneira diferenciada para trabalhar isso. Daí você teve esse canal do Instagram que eu estou acompanhando, está super bacana. Queria que você falasse um pouquinho de como surgiu essa ideia aí, de você passar essas orientações
de uma forma bem animada, bem lúdica para as famílias aí no dia a dia. Com relação aí aos trabalhos realizados pela nossa empresa aqui, né? Que a nossa empresa, na verdade, é AR, né? Pode ser de Ariel Rodrigues ou de AR, né? Que tem todo esse sentido, esportes e lazer. Nós temos várias áreas de atuação, mas todas, a princípio, tinha sido realizada de forma presencial, né? Vamos dizer assim, né? Nós temos uma parte aí de locação de equipamentos, né? Que é a parte que eu acho que não tem como realmente você reproduzir hoje. A gente tem barracas de alimentação, oficinas e tudo mais, mas a gente tem a parte da recreação, que é aí a parte de jogos, de brincadeiras, e nós tivemos a ideia de começar a colocar alguns conteúdos online, que na verdade a gente está chamando de AR Recreação Online, né? Porque o AR Recreação é um produto nosso, que tem essa parte de jogos. Então eu tô gravando alguns vídeos com brincadeiras, e a gente está postando tanto na página nossa no Instagram e quanto no nosso canal no YouTube. Eu criei também nessa época agora mesmo de isolamento um canal no YouTube. Tanto o Insta quanto o canal é AR Esportes e Lazer. Então é um conteúdo que está ali, que qualquer um pode acessar. E também, além das brincadeiras, a gente está postando também algumas que são oficinas, né? Vamos dizer assim, não é só o de movimentar, mas trabalhar a coordenação fina das crianças também, a concentração. Então tem algumas oficinas no qual a gente faz brinquedos, né? Então tem uma oficina para fazer o bilboquê, né? Que o bilboquê era mais da nossa época, né? Que a gente brincava lá, né? E às vezes a criançada não sabe muito o que é um bilboquê hoje em dia. Então a gente está tentando fazer alguns resgates também, né? De atividades que a gente fazia muito. Além do que, nós estamos também postando algumas coisas mais gerais, como dicas, né? Até essa semana a gente publicou lá no nosso Insta uma forma de você conseguir organizar as atividades das crianças, né? Que talvez a gente vai bater um papo mais para frente, de como a gente organizar, algumas dicas, né? E muitas coisas que também eu tenho aplicado aqui em casa, porque além de eu ter aí, comecei a trabalhar em 2001, mais ou menos, ali no Cristóvão, com alguma coisa de recreação. Eu tenho 2 filhos também, né? Eu tenho um menino aí que vai fazer 6 anos e uma menina que vai fazer 1 ano daqui 1 mês e 4 dias, né? Então a gente vem, além de ter estudado e ter conhecimento de algumas coisas, a gente vem aplicando algumas coisas, né? Então a gente, além da teoria, tem a prática, e a gente vem difundindo esse conteúdo com o pessoal que está nos acompanhando. A gente tem uma lista de transmissão também no WhatsApp. Então, algumas pessoas falaram assim, não, mande para mim os conteúdos. E aí eu adiciono essa pessoa numa lista de transmissão no WhatsApp, e ela vai recebendo as brincadeiras, as sugestões, né? Até agora, nesse sábado agora, a gente criou 2 turmas de recreação, né? Que vai ser 2 turmas fixas que vai acontecer todo sábado de manhã. Então, quem quiser estar participando vai ter uma aula experimental, vamos dizer assim, uma turma experimental que vai nesse sábado, e a partir do sábado que vem vai ter um custo baixo, na verdade, até porque a gente precisa, né, Pedro, de alguma receita, né? A gente acabou aí eu acabei comprando aí a licença de 1 ano da plataforma Zoom online. Tem alguns recreadores da minha equipe que vão trabalhar junto, que também estão com algumas dificuldades financeiras, então a gente vai cobrar um valor mais baixo ali, acessível para todo mundo. E aí vamos fazer essas 2 turmas. Então quem quiser é só entrar no meu Instagram lá, que tem
o meu WhatsApp, tem todas as informações ali que dá para estar participando. É uma opção a mais para as crianças, é uma opção mais dirigida, né? Que daí eu vou estar dirigindo e intervendo e propondo, né? Algumas atividades assim num sábado divertido, fugir um pouco da rotina, porque eu acho que isso que é o complicado nessa fase, né? Se cria uma rotina ali que às vezes ela fica meio maçante, você não interage com outras crianças, você não interage com um profissional da área para estar movimentando. Então a gente vai estar nesse sábado aí, começando com essa ação aí, vamos dizer assim, né? Não sei se eu fui, acho que se está faltando alguma coisa. Não, Falei foi muito. bacana. Não. É isso que eu ia perguntar para você, porque o primeiro passo para a gente conseguir dar um atendimento de qualidade é se programar, né? Se organizar. Sim. Por mais que porque agora acho que praticamente todas as crianças estão tendo uma rotina de aula online, né? Eu vejo lá em casa, minha filha, ela acorda de manhã, ela vai para o computador, fica o horário de aula lá o tempo todo. Então você mantém uma rotina diferente, mas é uma rotina, né? E aí fica aquela coisa maçante. Então como é que a gente se programa para que essas brincadeiras, esse entretenimento, esse lazer em casa não fique maçante e não se torne até prejudicial para a criança, Ariel? Até comentei, né? Acho que é importante a gente utilizar o recurso primeiro do papel e da caneta. Eu acho que isso é importante. A gente pegar e tentar colocar ali no papel as atividades básicas do dia. Acho que isso é importantíssimo. Igual você falou, aula, que hora que é a aula? Quanto tempo dura, mais ou menos? A tarefa. Não emendar a tarefa na aula. Isso que é uma coisa importantíssima. Trabalhar em períodos diferentes. É refeição, é necessidades básicas, é banho, tal. Pronto. Organizei. Fiz um esboço ali. E aí sobra alguns hiatos ali, algumas brechas no dia a dia, principalmente ali no meio da manhã e no meio da tarde, no começo da noite, é onde sobra algumas brechas, que é onde a gente pode estar incluindo atividades. Né? Aí a gente inclui ali brincadeiras, de forma geral, vamos dizer assim, depois eu posso até detalhar, mas o brincar sozinho, o brincar com os pais, o assistir uma televisão, dependendo da idade, né? Temos recomendações, né? Assim, eu não tô especificando tudo, Pedro, aqui, porque eu acho que tem uma sequência aí, até para não ir comendo a sequência, tá? Não, Mas fique à coisa... vontade. Não tem uma ordem numérica, não. A gente vai Tá. é um bate-papo, viu, Ariel? Fique à vontade, não se preocupa, não. Então, a gente dá para a gente ir incluindo esse tipo de atividade aí nessas brechas, né? Mas eu acho que essa questão que eu falei, da questão da escola e da tarefa, é muito importante. Por exemplo, se a aula é de manhã, você jogar a tarefa no período da tarde e ir mesclando com essas atividades, né, de brincadeiras, o brincar sozinho. Às vezes abre um vídeo lá, joga no YouTube. Ai, filho, o que você quer brincar do que hoje? Joga lá, vamos aprender. Ou às vezes o filho já tem uma autonomia, né? Então ele consegue brincar sozinho de alguma coisa, que isso é importante também, o brincar sozinho, né? Então não sei se mais ou menos assim, de forma geral, se eu... Não. E fale para mim, você está falando de brincar sozinho, é importante. Além do brincar sozinho, não só de brincadeira eletrônica, né? Tem alguma brincadeira que você faz com atividade física? Como é que... O eletrônico que a gente falou, o eletrônico, ele inclui o eletrônico, televisão, né? Acho que está no mesmo bloco aí. Só para passar uma informação aí para o pessoal que está acompanhando, uma das recomendações da Organização Mundial da Saúde é que crianças até 2 anos elas não tenham aí contato, né, com esses equipamentos. De 2 até uns 6 anos, a recomendação diminuiu agora, o pessoal está recomendando 60 minutos. E mais velhos que 6 anos, aí vai da percepção do pai, mas que não ultrapasse ali de umas 2 horas, mais ou menos 2 horas e pouco.
E aí, por exemplo, sobrou essas brechas, que eu acho que essas brechas durante o dia aí deve dar em torno de 2h30, 4h30, depende da tarefa. Vamos tirar aí 1 hora, 2 horas de TV, então vai sobrar ali pelo menos umas 2 horas por dia, 4 horas por dia dessas atividades. Que aí a gente enquadra essas atividades do brincar sozinho. O brincar sozinho ele é importante, né? Ele é importante porque ele estimula a criatividade da criança, ele estimula um pouco a autonomia dela, né? Ali ela vai criar o mundo dela, criar as regras dela. Às vezes ela vai até te imitar como pai, como mãe. Isso é importante, estimular essa criatividade dela. E aí ela vai utilizar os equipamentos dela, como brinquedos, e aí você, como pai, como mãe, pode ir estimulando ela também. Ó, filho, faz tempo que você não brinca disso, que você não brinca daquilo. Vamos fazer um desenho? Dependendo da idade, você consegue até que ela faça desenho sozinho, que ela brinque de guache sozinho, de massinha, blocos, às vezes, de montar que ela tem. Então, tem diversas formas de estar se desenvolvendo sem ali obrigatoriamente o pai estar acompanhando, né? Porque até não... apareceu o jacaré aqui. Vem aqui falar oi. Oi. E Fala aí, oi. meu? Tudo bem? Eu perdi a vida da mamãe. Depois o papai conversa, bonitão. Vai lá. Por favor. Vai lá. Conversa com a sua mãe, decide com a sua mãe, depois a gente conversa, tá? Resolve com a sua mãe, por favor. Ni, por favor, bonitão. Ao vivo é assim mesmo. Então. Então dá para estar incluindo. E assim, às vezes o pai fica preocupado, fala assim: nossa, mas meu filho tá sozinho, né? Fica aquela preocupação, com aquela sensação de pai ruim, sabe? Aquela coisa assim. Mas às vezes é importante, não só para ele, como para você também, ter aquele espaço seu, sendo que você não vai conseguir ficar o tempo todo do lado dele dirigindo uma atividade. Você não consegue. E a gente precisa ter a nossa vida também, às vezes, ler um livro, ou fazer as necessidades básicas do dia, né? Como fazer uma comida, como limpar a casa e tudo mais. Então, é importante que ele brinque sozinho. E aí, tem uma coisa simples, assim, meu filho não brinca sozinho. Ele precisa ser estimulado. É estimulação. No começo, às vezes é complicado, é difícil, às vezes vai ter uma barreira porque ele não está acostumado. Tudo que a gente não está acostumado, o início é mais complicado, mas você precisa de estimulação. Você vai ver que depois que você começar a estimular ele, às vezes ele senta para comer e ele estava brincando de alguma coisa, ele vai, não, eu quero terminar de comer porque meus amiguinhos ficaram lá sozinhos e eu preciso terminar a história que eu criei na minha cabeça. Então isso é importantíssimo, né? Não é só isso, não posso também abandonar e falar assim, não, ele vai ficar brincando sozinho o dia todo. Isso não é o ideal também, porque daí ele cria só o mundo dele. Mesmo porque existe uma grande... primeiro eu quero concordar com você em prosa e verso nessa questão, porque eu sou testemunha viva disso, viu, Ariel? Eu lembro que quando minha filha era pequena, eu tinha o hábito de ler para dormir. Toda noite eu lia para dormir. E hoje ela devora livro. Hoje é uma menina, ela lê o tempo todo. Que legal. Ela encaixa um livro todo. Então, isso foi um estímulo que eu passei para ela, né? Que bacana, muito legal. E aí você está falando a questão de não deixar ele brincar sozinho, porque nós temos também uma importância, uma grande importância de nós brincarmos com os nossos filhos, né? Aqui na Câmara, nós temos uma parceria, tem a Semana Municipal do Brincar, que eu criei aqui no município, que é uma lei municipal, e nós fazemos todo ano. Esse ano não aconteceu por conta do isolamento, mas é uma parceria, Secretaria Municipal de Educação, do SESC, e a gente faz todo ano essa questão do brincar mesmo, que daí a criança ela conhece os seus limites, inclusive, né? Porque ela passa com o tempo, ela passa cada vez mais atestando os seus limites, ela vai tendo um crescimento diário, brincando, ela vai aprendendo até onde ela pode chegar e os desafios que ela tem que enfrentar para poder superar aqueles limites. Ela vai crescendo não só
fisicamente, mas como pessoa. Então, tem toda essa importância da gente não só deixar a criança brincar sozinha, mas também tem a importância dos pais, dos adultos estar brincando junto. Né? Com certeza. Essa questão aproveitando o gancho que você comentou aí, desculpa, estou batendo uma fotinha aqui e estou acompanhando também aqui, estou no celular acompanhando aqui também. Essa questão do brincar junto, ela é importantíssima, né? Até uma mãe, esses dias, levantou um questionamento numa outra live que a gente fez, falou assim, meu filho tem uma dificuldade do brincar comigo, né? Às vezes ele tem dificuldade de aceitar as regras, né? De saber perder. Então, essa é uma coisa essencial do brincar junto, né? São características de saber, com certeza, do ganhar, do perder, tem minha vez, eu tenho que esperar a vez do outro. Acho que isso aí é uma coisa importantíssima, né? Porque quando ele brinca sozinho, é ele e ele. Ele vai criando, tem seus benefícios, né? Mas ele não tem que esperar a vez do outro, não enfrenta aquela coisa de perder, de ganhar e de cooperar. Então, o brincar junto com os seus filhos, além da convivência com ele, do estreitamento dos laços que você cria com o seu filho, tem essa questão, né? De esperar. Agora é a vez do papai jogar, a vez da mãe jogar, a vez do irmão jogar. Perdeu? Faz parte, né? E lidar com as frustrações, respeitar as regras, né? Acho que isso é importantíssimo, né? E muitas vezes, quando a gente brinca com o nosso filho, a gente quer criar as regras, sabe aquela coisa, vamos brincar disso, a regra disso. Às vezes o que é interessante é você brincar com o seu filho e ter regras, mas deixar que ele crie as regras. Então, talvez essa aceitação dele das regras fique melhor, porque você percebe que quando ele cria a regra, ele cria uma consciência maior daquilo? Sim. E ele sabe a regra qual é. Porque você falou durante 1 ano, 2 anos, ele vivenciou na escola, ele sabe quais as regras e que tem que seguir. Então, se às vezes seu filho está sentindo um pouco de dificuldade, deixe ele falar das regras. E se realmente deu um momento de frustração ali, que ele tem alguma reação diferente, tenha calma nessa hora, né? Acho que é importante, tenha calma, não perca a paciência como ele está perdendo, né? Não vou brincar mais com você então, filho, deixa ele digerir aquilo, né? Converse com ele depois, que ele teve esse acesso, por exemplo, que perdeu a paciência, o que aconteceu, ensine ele algumas formas de respirar, de se concentrar nesse momento para poder brincar até o final. Acho que isso são coisas importantes. Porque às vezes o pai brinca e o filho não consegue aceitar isso. Então o pai, lógico, ele já abandona. E ele vai perdendo, às vezes, essa relação pai e filho, mãe e filho, e ele não consegue mais brincar com o filho dele. E o filho dele começa a enfrentar algumas dificuldades, e principalmente nesse momento, né, Pedro? Principalmente porque você está com eu estou 100% do tempo com meu filho. 100%. Né? Lógico que às vezes a gente está... Hoje eu estou trabalhando no computador. Estou estudando, então tem hora que ele tem que brincar sozinho, tem hora que eu brinco com ele, eu acabei de fazer aula com ele, então a gente precisa tentar ver as estratégias para fazer cada momento dar certo e não abandonar, né? Aquela coisa de abandonar. Eu percebi que no começo, algumas semanas atrás, meu filho estava mais ansioso, então aí eu tentei me organizar melhor com as coisas deles e aumentar esse tempo de atividade dele. Aí eu aumentei esse tempo de atividade, dele brincar sozinho, e de eu estar interagindo com ele, minha esposa e tudo mais, ele já está menos ansioso. Esses dias agora ele não está dando trabalho nenhum, está fazendo as coisas numa boa. Então tem uma relação com a ansiedade, né? E às vezes a tela, a gente tem a impressão que meu filho está ali numa boa, concentrado, não está dando trabalho, né? Porque a tela tem isso, né? Ela hipnotiza.
né? Ela dá uma sensação para ele de prazer, que ele está ali. Mas vai acumulando algumas coisas, como ansiedade, vai elevando, ele não tem muito gastos energéticos e tudo mais, né? A cabeça dele não precisa trabalhar, ele fica só focado naquilo. Então você vai ter uma criança muito mais hiperativa dentro de casa, muito mais ansiosa, com dificuldade de respeitar as coisas, muito mais irritada. Então faça o teste, né? Faça o teste. Coloque ela para fazer um pouco mais de atividade, dê sugestões, tenha paciência, porque igual eu falei, é um processo. Assim. É um processo. E você vai ver que esses sentimentos dela vai abaixar e você fala assim, puxa, eu não estou tendo mais que chamar a atenção dela, né? Uhum. Tem uma relação incrível isso. Viu? Então vamos me dar um exemplo aí de uma brincadeira aí que você fez com seu filho, que você conseguiu jogar. Tá. Acho que uma das dificuldades, Pedro, é o espaço, né? Acho que tem muita gente em apartamento hoje, né? Que tá na luta aí das coisas, né? Primeiro, acho que se a gente pensar aí em brincar sozinho, eu já dei alguns exemplos que dá para estar fazendo, né? O brincar com o seu filho, uma oficina é uma excelente opção. Ah, mas ele não vai correr. Não tem problema, gente. A gente fala assim, não, se ele não correr, ele não tá tendo gasto nenhum, tá? Né? Às vezes ele tá aqui trabalhando, tá ali brincando com você, já gera algumas sensações e alguns gastos calóricos, né? E aí, além das oficinas, tem muitas brincadeiras que dá para fazer. Eu tenho postado, as brincadeiras que eu tenho postado é pensando na realidade de hoje. Sei lá, um simples esconde-esconde, um caça ao tesouro, né? E vou falar outros nomes aqui que talvez a pessoa não conheça, mas é só procurar lá. Chão é lava, né? Procurando objetos, o mestre mandou. Que espaço eu faço isso? Qualquer espaço. Qualquer um. E O outra mestre coisa. mandou sentar na cadeira, o mestre mandou correr no banheiro, o mestre Puxa mandou. Essa vida! figura, essa é do meu tempo de infância. A criançada fica louca com isso. E imitar também. Sabe imitar bichos? Também, verdade. Puxa, verdade. é super legal. Você, dependendo se seu filho gosta ou não, uma música. Uma música, dançar com ele. Coloca uma música ali, faz uma coreografia. Joga lá no Google. Música para brincar com crianças, de estátua. Então, tem N estratégias e o Google responde para a gente. E qualquer coisa, entre em contato com a gente passa ali um link ou dá algumas sugestões. Tem N coisas. Você joga na internet hoje, principalmente essa questão de oficinas, sabe, de coisa de arte, você joga ali e começa a aparecer um monte de coisa para você. Então, são opções excelentes. Também dá para você fazer essas atividades. O esconde-esconde, olha, se você propor esconde-esconde 2, 3 vezes por semana para o seu filho, ele vai fazer. E não fique preocupado, às vezes, nossa, porque às vezes a gente cansa de fazer aquela atividade que fez ontem, mas ele quer fazer. Pergunte para ele, às vezes. Às vezes ele vai falar para você assim, eu quero brincar de chão é lava. Você fala, nossa, eu não brincava disso na minha época. Mas você vai ver que é uma adaptação de alguma brincadeira que você brincava e você jogou no Google lá, apareceu o chão é lava e você vai fazer com ele. Então tem N brincadeiras aí, cada macaco no seu galho dá para você adaptar, para você fazer aí na sua casa, né? Então tem várias coisas, o pular corda, não sei se você tem corda também, dá para você fazer. O pula-rio, que a gente põe 2 cordinhas, vai aumentando o desafio, assim, de pular de um lado para o outro. Então tem muitas coisas. Aquele stop, aquele. Se você tem chantilly na sua casa, brinque de torta na cara do seu filho, acho que é legal isso aí também, né? Agora tá muito em voga da farinha, né? Da farinha. Mas vou falar até para você, viu, Pedro? Essa questão da farinha, até ia fazer um vídeo aqui,
a gente tem que tomar cuidado com essa da farinha, viu? Quando É, eu vi essa brincadeira, eu vi ela, eu falei assim, é legal, mas deixa eu ver certinho essa brincadeira, porque a minha preocupação é via aérea, né? certo. Imagina a criança, entra uma farinha na via aérea da criança. Ah, entendi. Nada como conversar Entende? com o especialista, tá vendo? Então, e gerou uma preocupação, e até eu tô para fazer um post sobre isso, um vídeo sobre isso. Aí eu conversei com a Carol Schauf aqui, e ela é otorrino e tudo mais. Ela falou que tem que tomar cuidado realmente, né? A gente fez um estudo sobre isso, que dependendo da idade da criança e dependendo se ela aspirar aquilo, é, pode ser que dê alguma complicação, alguma irritação nas Certo. vias aéreas aí. Então tem que tomar cuidado. Ah, quer usar farinha? Passa na testa, né? Passa Sim, assim, ou com uma tinta mesmo, se tem tinta de rosto, um batom, né? Ah, perdeu, faz alguma coisa assim, né? Até para ir variando, sim. né? E tô lembrando de outras atividades aqui, aquele Quem Sou Eu, lembra que a gente fazia bastante? Lembro, Do lembro. adesivinho na testa, um É, animal, como o cara a cara, né? verdade, verdade. Isso, né? Quem Como o sou cara a eu? cara, então dá. E falei do cara a cara, jogo, gente. Tem coisa pronta na sua casa. Pega ali um jogo e joga com seu filho. Pega aquele quebra-cabeça gigante, ajude ele. E daí vocês trabalham juntos, sabe aquele sentido da Certo. cooperação, um ajudando o outro. Você vai explicando para ele que as figuras do canto têm que ser duas partes retas, sabe aquela coisa assim? Então tem jogo na nossa casa, dominó, jogo da memória. Nossa, tem jogo da memória, jogo da vida. Quem não deve ter um jogo da vida em casa às vezes, um war, dependendo da idade, né? Sim, Um terremoto. Acho que são jogos que é muito possível que muita gente tenha em casa. Então, às vezes, você não precisa fazer uma brincadeira que o professor de educação física faz, você pega um jogo. certo. Então, você joga com ele. Um jogo de cartas. Pega a carta e ensina ele a jogar rouba-monte. Sabe? Aquela coisa assim. Vamos ver quem tira uma carta maior. Acho que tem N coisas da gente criar e da gente ir fazendo. Acho que já dei bastante ideia aí. Já. Deu bastante, Até deu pifou bastante. aqui a cabeça aqui. Então. Ariel, nós vamos ter que fazer um intervalinho aqui para trocar a sala da nossa conversa. Um intervalinho de 2 minutinhos aí. Enquanto isso, vou organizar as perguntas que chegaram algumas. E aí a gente já volta para poder continuar esse papo bom aí, que inclusive está fazendo eu voltar no tempo, viu? Tenho certeza que você Não, está me levando meus tempos de infância aí. Tá bom é demais essa muito conversa. legal, né? Tá, daqui a pouquinho a gente volta, então. Tá joia, tô abrindo aqui a outra.
Um. Voltando, então, para o nosso bate-papo aqui com o Ariel Rodrigues, que nós estamos conversando da importância que é e como fazer, como entreter as nossas crianças em tempo de isolamento, porque a criançada em casa deve dar trabalho, hein? Eu não tenho mais criança em casa, o Ariel acabou de falar que tem 2 crianças em casa. E se for, Ariel, vou te falar uma verdade, hein? Minha mãe deve estar assistindo aí, os amigos mais íntimos aí que conhecem já desde criança. Se o seu menino for um Pedrinho, velho, você tava perdido com esse tempo de isolamento, hein? Que legal. E assim, o mais legal é que eu até a hora que estava fazendo a troca, eu olhei aqui e, e o pessoal falando aqui, né? Até uma falou assim, mímica, brincar de mímica, ludo, né? Essas coisas. E ainda eu falo assim, você falou que tá fazendo relembrar. Tente algumas coisas reproduzir em casa. Quer ideias? Reproduza. Às vezes você vai ter que um pouco mais de trabalho, que você vai ter que explicar para o seu filho como brinca, né? Mas reproduza um pouco do que você vivenciou. A maioria das pessoas que estão aqui, que têm filhos hoje em dia, teve uma infância mais rica do que as crianças, às vezes, de hoje em dia tá tendo. Mais rica no sentido de atividades diferentes, né? Então, esses dias eu fiz uma recreação lá no Clube de Campo, se eu não me engano, foi em janeiro. E nós fizemos lá avião de papel. Nossa! Olha só, não é? Fizemos avião de papel, eu tinha criança que ficou alucinada. Eles falavam, nossa, e não conhece mesmo. Não conhece. Às vezes, Pedro, a gente acha que nosso filho não vai gostar da coisa. Tem muito isso. Fala assim, não, ele hoje com tanta tecnologia, como que ele vai gostar de avião de papel? Ficou alucinado. E nós fizemos esses dias, nós fizemos avião de papel, nós fizemos barquinho de papel também. Isso já é um trauma da infância, viu, Ariel? Eu nunca Você consegui tem? fazer esse bendito barquinho de papel. Barquinho, né? Tava mais para submarino do que para barquinho, meu papel, meu É. barco. Pelo amor. E aí faz a criança pintar, por exemplo. Aí vocês fazem competição. Nós fizemos assim, do barquinho de papel, além de fazer o barquinho de papel, que é mais difícil para o meu filho de 5 anos fazer, mas ele pintou o barquinho dele. Aí eu peguei no chão de casa, no espaço de 1 metro mais ou menos, eu coloquei 2 fita crepes e a gente fez competição de assoprar o barquinho de papel para chegar do outro lado do rio. Olha que coisa simples. Não precisa nem de água depois, no barco. Depois a gente fez com o dedo, assim, mas você estimula a imaginação, né? Fizemos ali um barquinho, 2 fitas, ó, aqui é o rio, filho, ó. Tem que assoprar para esse barco passar para o outro lado lá, vamos ver quem ganha. Ou, né, e assim vai, ou um vai ajudando o outro, ó, você assopra uma vez, eu assopro o outro, para não ter quem ganha e quem perde. Então tem... E é muito legal, muito bacana isso. Você tá abrindo uma percepção de que você tem razão. Eu conheço algumas pessoas que têm essa visão mesmo. Mas meu filho não vai querer nem saber. Meu filho só quer saber de computador, meu filho só quer saber do celular. Né? E a gente esquece de passar um pouquinho do que a gente teve para os nossos filhos. Quando você fala, eu vejo que quando você fala da questão que nós tivemos uma infância mais rica, você pegou da minha para a sua, acho que até um pouquinho menos ainda, porque brincar na rua, né? Você tinha toda a garotada, assim, se reunia sempre depois das tarefas, né? Acabava a tarefa de escola, podia sair um pouquinho para brincar com o vizinho, você jogava bola na rua, você brincava de mãe da lata, mãe da rua, esconde-esconde, enfim, tinha tanta coisa que a gente fazia no tempo de moleque na rua e hoje fica mais restrito por conta da segurança, enfim, por conta do dia a dia. Hoje em dia as mães trabalham o tempo todo, né? Estão o tempo todo fora de casa também, né? Então tem toda essa diferença para hoje. Mas, assim, você acha que nessa construção das nossas crianças, você acha que a gente precisa obrigatoriamente ter um tempo mínimo, né, para a gente brincar? Você fala assim, não, um mínimo, porque tem lá 4 horas de escola.
eu tenho um tempo mínimo, eu tenho que fazer pelo menos 1 hora, meia hora, por exemplo, porque a gente sabe que para nego velho igual eu, por exemplo, tem que ter pelo menos 30 minutos de exercício, né? De atividade física por dia. Para a criança, para brincadeira, tem um tempo mínimo também? Então, eu não sei, assim, dizer para você um tempo mínimo, né? Eu acho que, na verdade, a gente tem que fazer ao contrário, Pedro. A gente tem que pegar as atividades que ele tem no dia a dia, sem sobrecarregar essa criança com atividades, né? E aí o tempo restante é atividade, brincar, né? É que a gente fala atividade para tudo, mas se você pega aí todas essas atividades que a criança tem no dia a dia, básicas, tá? Não estou falando de atividades complementares, como aula de inglês e tudo mais, né? Então a gente pega as atividades básicas e a gente usa grande parte desse tempo que sobra, que eu acho que, igual eu falei, que vai dar aí em torno de 2 horas a 5 horas, para ele brincar. Porque é duro também, a gente não pode pegar essas 5 horas e colocar só para ele fazer atividades como inglês e tudo mais. Porque se a gente pegar essas 5 horas, você vai sobrecarregar demais o seu filho, ele não vai ter muito estimulado isso, que esses benefícios que as brincadeiras trazem e tudo mais, né? Como autonomia e cooperação, criatividade, interação, divertimento. Então, não vai ter isso, né? Então, assim, gente, pelo menos ali umas 2 horas por dia ele tem que estar brincando sozinho, um pouco com o pai. E ele brinca tranquilamente, sozinho ali, e precisa, às vezes, entre as tarefas, colocar um momento desse, né? Porque senão fica realmente muito pesado, a gente não consegue ficar muito tempo concentrado numa atividade. Por exemplo, você pega uma criança para fazer uma aula online aí, de 3, 4, 5, 6 anos, 1 hora já é muito. 1 hora é muito. Então, eu acho que a gente tem que usar o bom senso, né? Pegar as atividades básicas. Qual que é a atividade básica que eu falo? Aula, tarefa e talvez uma aula de complemento. O restante do tempo que sobra, não vamos ficar inventando do filho fazer um monte de coisa, porque senão é complicado. Né? O esporte entra também nessa questão da ludicidade, né? Do brincar. O esporte também entra. Mas se eu montar o cronograma do dia do meu filho, é que a gente está numa situação diferente, né? Hoje, no isolamento, a gente tem mais tempo de atividades extras que dá para você incluir, dá para brincar mais. Quando volta a rotina do dia a dia, é mais difícil. Né? Mas também ele está brincando, às vezes, na escola, ele está fazendo um esporte, então isso entra como brincar, como jogar, né? Hoje, tranquilamente, a gente consegue pelo menos 2 horas por dia, aí, de 2 a 5 horas de brincar, de jogar, entre essas estratégias que eu falei, né? Do brincar sozinho, do brincar com os pais, com os irmãos, seja lá o que for. Mas a gente tem que ter bom senso, né? Não sei falar, é duro falar assim, o mínimo é tanto, mas tem que ser estimulado isso. Talvez na nossa época, igual você falou, a gente brincava demais na rua, até em exagero, e a gente esquecia de fazer tarefa, ou às vezes até aprendia coisa errada na rua, né? A gente fala como se fosse só coisa boa, né? Mas aprendia malandragem, aprendia a roubar, né? A levar vantagem sobre o roubar no jogo, né? Roubar no jogo, né? Então talvez a gente brincava até demais, né? E às vezes a criançada hoje em dia brinca de menos. Então a gente sabe controlar isso, né? Acho que a gente percebeu o dia a dia do nosso filho, a gente consegue controlar esse tempo máximo e mínimo, vamos dizer assim. E você sabe que eu acho que é isso que é o mais importante, né, Ariel? Quando você passa a conviver mais tempo com seu filho, e isso o isolamento está trazendo para a gente, você passa a entender melhor, às vezes até conhecer isso de fato o seu filho, né? Quando você tem uma atividade, seja ela brincadeira, seja ela educacional, essa proximidade é fundamental, porque eu acho que isso, eu falo em todas as minhas lives, eu estou falando isso. De todo momento a gente tira
conhecimento e tem que transformar em crescimento. Sim. E esse momento desse convívio com os nossos filhos, eu acho que vai trazer um crescimento de família que tá faltando um pouquinho no nosso dia a dia. Porque, que nem você falou, hoje você está 100% com seus filhos, mas por conta do seu dia a dia de trabalho, você não consegue fazer isso quando volta à rotina. Não. Eu também não consigo, ninguém consegue. Então, a gente tem que aproveitar esse momento para trazer esse conhecimento que a gente ainda... Não porque a gente não quer, é porque não tem mesmo, não tem como fazer. Né? Mudou. Como falei, antigamente minha mãe, uma parte da minha infância, minha mãe não trabalhava fora. Eu tinha parado da aula, a gente ficava o tempo todo com a minha mãe. Então, ela tinha esse convívio praticamente o dia todo. E à noite com o pai. Né? E outra... Agora, aproveitar esse momento. E outra... como essas atividades aí, a gente pode também trazer o nosso filho para nos auxiliar em algumas coisas, também no dia a dia, as tarefas, né? As tarefas do dia a dia pode ser auxiliado por ele também. Por exemplo, você vai cozinhar, você pede uma ajuda dele, você vai limpar a casa. As crianças, principalmente menores, elas adoram ser ajudantes. Quando ela ajuda a professora na escola, por exemplo, chega falando, nossa, eu fui ajudante do dia. Então, eu acho que dentro dessa, eu estou com dificuldade de preencher essas 4, 5 horas do meu filho, da minha filha. Põe para fazer atividades também junto com você, tarefas junto com você, né? Ajuda ali, vamos ajudar o pai agora a arrumar a cama, ou acho que o cozinhar é muito legal, né? Porque também começa a criar gosto, porque tem criança que não tem gosto para comer, não consegue sentar para comer, então vai criando algumas coisas, né? Que eu acho que a atividade do dia a dia é uma coisa interessante também de se fazer, e dá para você preencher um pouco mais ali. E assim, né? Porque a criança, primeiro, ela não gosta disso. Eu não gosto disso, né? Nem experimenta. E aí esse momento faz com que ela passe a, pelo menos, experimentar, né? E aí assim, a gente, às vezes, o fato da criança não querer fazer... Opa, deu uma travadinha na live. Ela também. Então, a gente tem que ir percebendo isso. E nós estamos num tempo que dá para perceber algumas condutas nossas. Sabe? Às vezes, assim, em vez assim, sei lá, um exemplo simples. Chega assim, filho, agora está na hora de brincar com o papai. Ou brincar com a mamãe. Agora nós vamos fazer o seguinte. Poxa, a criança já morreu, já. Não, aquela coisa assim, eu vou contar até 10. Vou contar até 10, para você se esconder, e eu vou achar você. Pronto. Às vezes você quebra aquela coisa, sabe, assim, de ficar... Às vezes precisa disso, dependendo da criança, nós precisamos no tranco. Sim. Filho, olha o que eu vou fazer aqui para você de legal. Avião só, pronto. Às vezes você vai quebrando algumas coisas, né, do que, sempre difícil, sempre, tem que explicar tudo bonitinho. Às vezes precisa pegar e fazer. Eu espalhei 5 pistas pela casa. Você tem 10 minutos. Eu vou falando quente e frio. Pronto, valendo. Ele vai levantar do que ele está fazendo e ele vai sair correndo procurando. Você já estimulou ele a brincar. O quente e frio também é outra do meu tempo. Quente e frio. Quente e frio. Eu não sei se caiu para mim aqui. Deixa eu ver. Não, tá tudo em ordem por enquanto. Então tá bom. Acho que caiu só para mim aqui, minha internet. Ele tinha dado uma travada, mas já liberou. É que eu tô meio trancado a 10 chaves aqui. Ariel, chegou um comentário aqui do Ivan Coelho da Silva. Ivan, obrigado pela participação na nossa live. E ele é um puxão de orelha que é verdade, viu? Eu concordo em prós e versos com o Ivan. O problema é que não deixam as crianças serem crianças. Elas acabam tendo muito a fazer no seu dia a dia. E é bem isso que você falou, né? A gente vai dando, tem tarefa, tem escola, vai colocando isso, aquilo, na questão de educação, de conhecimento, e a gente esquece essa parte de brincar, de lazer, de conhecer o seu próprio corpo, no caso. E aí, eu vou falar 2 coisinhas que me veio na cabeça agora. Primeira delas,
se a criança, se for brincar sozinha, delimite um espaço para ela, mas deixe ela brincar naquele espaço. Isso é importantíssimo, porque sabe aquela coisa assim, filho, aí não pode, ou isso, bom, delimite, ó, filho, agora você vai brincar lá fora. E deixa ela brincar lá fora. Mas não deixa ela brincar pela casa toda para você ficar se estressando depois. Então, delimite um espaço. Tá? E aí, deixa. E deixa, isso, e aí deixa. Lógico que ele já tem consciência do que ele pode, do que ele não pode fazer, os limites, que ele não pode sair chutando tudo e tudo mais. E às vezes você dá uma coordenada ou outra, mas não fica aquela coisa assim, nossa, filho, você sujou isso. Beleza, brincou. Vamos organizar, vamos guardar, vamos limpar. Papai deixou você brincar de guache, legal, tal, só que agora a gente precisa limpar onde você sujou, né? Ou às vezes coloque alguma coisa própria para ele brincar, pega aquele papelão daquela caixa que você ganhou lá, põe o papelão, pinta em cima, sujou um pouco o chão, é guache, gente. Vamos limpar, pega ele e limpa junto. Ou se ele tiver idade, ele que limpe e ele que guarde se ele tem autonomia. E não fica aquela coisa assim, nossa, filho, você sujou aqui. Porque às vezes a gente não preparou o espaço para ele brincar. Às vezes a gente está errado. O grande problema da gente não deixar a criança brincar... Está errado. Aonde lá fora? Massinha? Mas aonde está combinado que você pode brincar de massinha? Em cima da mesa, tal, tal, tal. Então brinca lá. O grande problema é esse, né, Ariel? A gente... Pedro, eu vou abrir a porta aqui. Espera aí, tá. É que que tá instável. Só vou abrir a porta. Espera rapidinho. Vi, abre a porta aí, por favor, por causa da internet. Pronto. O grande problema é esse mesmo, né? Porque por mais que hoje nós temos grandes ferramentas, o Google, a internet, de pesquisar, mas ao mesmo tempo a gente não procura esse conhecimento. A gente se preparar para isso. E uma das intenções dessas lives que eu estou fazendo é isso. Trazer algum conhecimento, a gente não bate-papo de amigos, nada técnico, nada de programado, sim, entendeu? Para a gente cegar e trazer para o dia a dia nosso aí, da galera que acompanha a gente, ter um pouco de ideia sobre isso. Mas, Ariel, fala para mim, tem uma grande diferença, né, entre uma atividade física e um exercício físico. E aí sim, você tem que tomar um cuidado, porque muitas vezes a gente vê aí, eu vou fazer isso, todo dia você coloca, vou começar a pôr meu filho para brincar todo dia, mas eu vou brincar todo dia de pular corda, mas já deixa de ser uma brincadeira ou uma atividade, já passa a ser uma coisa mais pesada que pode até prejudicar, não é? Ou não? Eu tô enganado? Sim. Mas, na verdade, para as crianças, eu acho que não tem muito aquela questão de exercício físico, né? Mas, lógico. Deu uma travadinha de novo aí. Ariel? Pelo jeito a internet do Ariel deu uma travada lá agora. Voltou? Tá. Voltou, vamos lá. A partir do momento que vira uma coisa que é estressante, por exemplo, vou colocar meu filho para correr na esteira, para sair correr comigo na rua, né? Isso aí não são atividades tão adequadas para crianças. Talvez um adolescente já curta fazer isso, que às vezes ele faz um esporte, ele está conversando com o professor dele ali, né? E seja legal, né? Na verdade, a questão de atividade física e exercício físico, acho que vai muito mais para a questão dos adolescentes e questão dos adultos mesmo, né? Uhum. Que, na verdade, a questão conceitual é que a atividade física, os dois geram um gasto calórico, tá? Vamos dizer assim, né? Atividade física não é uma atividade sistematizada, né? Você lavar a louça é uma atividade física, você está gerando um gasto calórico, você lavar a roupa, sei lá né? Isso aí, né? Mas um exercício físico
já é uma atividade mais sistematizada, que você busca um objetivo para a sua saúde, um emagrecimento. A ideia é que as crianças façam atividades que gerem algum prazer. Né? E aí o prazer é dela. Às vezes o prazer para você é correr, mas para ela não é. Sim. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Aquele forçar, né? A gente tem que estimular. Mas eu acho difícil crianças até ali, sei lá, 12 anos de idade, querer ficar pulando corda como se fosse uma aula de CrossFit, se contando 30 segundos para ela fazer abdominal depois. Entendi. É, que deixa bem claro isso, que vai que conhece um pai doido aí que quer fazer uma coisa dessa. Eu acho que assim, tem coisa, gente, que é legal. Por exemplo, às vezes eu estou treinando aqui em casa, meu filho vem, eu não vou querer cobrar dele que ele faça o que eu estou fazendo e faça um movimento. Ele, como que é, papai? Aí eu mostro para ele faz ali, eu falo, isso aí, força, mas assim, a gente está brincando e ele está se movimentando ali, entendeu? Uhum. Não tá caracterizando igual um esforço que eu sei que eu preciso fazer como adulto para gerar um gasto calórico e tudo mais, né? Ele está ali se interagindo comigo e fazendo uma atividade, né? Mas não pode, logicamente, você pegar assim, não, você está fazendo errado, isso, aquilo, não é essa A intenção. a ideia, o intuito, né? Agora só para nós dois aqui, que ninguém precisa saber. Você já tá brincando com ele para algumas bolas ao cesto aí, está direcionando ele para o Nossa. basquete ou não? Como é que tá a coisa aí? Então, na verdade, a cesta que eu tinha aqui em casa, eu comprei quando ele tinha 1 ano de idade, né? Aquele pai meio louco, né? Que quer que o filho faça esporte e tudo mais. Mas ele iniciou no basquete, né? Não acho que não notei aquela predisposição tão grande nele, né? Não sei se nasceu para coisa, né? A gente tem que dar um tempo ao tempo. Mas a gente tenta estimular, às vezes eu brinco com ele, de passar a bola para ele, ou fazer alguma coisinha assim, né? Ele tá na turminha minha lá no clube, lá, né? No clube eu tô com uma turminha de basquete lá, acho que tá indo para o 3º ano, se eu não me engano, com crianças de 5 a 7 anos. Né? A gente criou essa turminha lá, a gente abaixou a cesta, então a cesta fica, eu acho que mais ou menos ali 2,10, mais ou menos, 2,20 a altura do aro. A gente comprou umas bolinhas pequenas para as crianças e eu tenho uma turminha lá de uns 10 alunos mais ou menos lá no clube lá. Foi um desafio muito grande, né? Porque é a inserção das crianças no esporte. Né? E elas não estão acostumadas com o esporte, né? Está acostumado com a educação física escolar, né? Que tem características semelhantes, mas nem tanto, né? O esporte ali a gente tem um ambiente, é muito difícil porque a gente tem um ambiente aberto. Dentro de um ginásio, por exemplo, tem pai, tem mãe, tem muitas informações, então e regras, mas tem sido muito bacana, né? Mas é um processo, gente, é um processo. A turminha no começo era muito difícil, depois a gente vai tentando entender o que está acontecendo, a gente vai criando estratégias novas, né? Como professor, como pai no dia a dia. E nossa, aí que legal nossa, eu falei outro dia coisa para meu filho, é que legal, ele assimilou. Então é tudo um processo de entendimento, ele vai entendendo as regras, né? Porque se a gente está num processo de aprendizado, né? A gente está num processo de constante formação e a gente já tem muitos anos aí nas costas. Imagina eles, né? Então é uma coisa muito nova, né? E a gente precisa respirar fundo, ter paciência, explicar e ver se a gente está explicando da forma certa também. Tem muito isso. Ah, o meu filho não quer fazer isso. Ah, o meu filho. Gente, tem jeito para tudo.
Se você não está conseguindo fazer o seu filho, talvez, fazer uma coisa ou outra, você não vai conseguir 100%, mas 80% você consegue com alguma estratégia, com alguma coisa assim. Essa semana meu filho comeu abobrinha, entendeu? Então é assim, filho, qual que vai ser o que você vai escolher para experimentar essa semana? Ah, abobrinha, tá bom, vamos fazer um omelete com abobrinha picadinha, pá, 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 pá. Abobrinha, tô, come cru aqui na salada. Não, mas você tá entendendo? Então acho que a gente não consegue ninguém 100%. Acho que ninguém vai fazer 100%. Seu filho não vai comer igual você e não vai comer tudo. Bom, mas se ele não está comendo nada, quer dizer que alguma coisa você está errando no caminho. Se ele não está brincando de nada, quer dizer que alguma estratégia sua está errada. Ele não vai brincar de tudo, ele não vai gostar de tudo. Se é aquele santinho que vai falar amém para tudo, sair brincando de tudo que se quiser, não é assim. Ninguém é assim. Mas se ele não está brincando de nada, está irritado para tudo, então, meu amigo, culpado é você, não é seu filho. Alguma coisa você está fazendo errado. E agora você está falando a questão de irritado, vem bem de encontro à pergunta da Lia Helena Genequini. Lia, obrigado pela participação. Lia, ela também já fez uma live, a Lia é psicóloga, uma grande amiga também, viu, Ariel? E ela pergunta o seguinte, ó, a atividade física ajuda a combater o estresse para as crianças? Você falou agora da irritação. Com certeza, com certeza. E a televisão ajuda a piorar. Né? A televisão ajuda a piorar. Quanto mais ativa a criança, né, mais ela libera hormônios de satisfação, de prazer, ela fica mais autônoma, ela consegue ter mais calma, ela respeita mais as coisas, mas ela precisa ser estimulada. Então o grande segredo é os adultos estimularem. Estimule. Você não precisa estar 100% perto. Lógico que crianças até 3 anos, elas são muito dependentes, né? Mas tente estimular ela mesmo assim a brincar sozinha, crie um espaço para ela ali, deixa alguns brinquedos, leva ela de volta se ela vier, ela veio, leva ela de volta, estimule, mostre o brinquedo para ela. Acho que é importantíssimo. E aí as crianças vão ficando cada vez mais, entre aspas, obedientes, né? Elas vão. Porque criança irritada, ansiosa, estressada, pode ser algumas coisas também, né? Falta de atividade, falta de alimentação, falta de dormir bem, pode ter algumas outras relações. Sim. Né? Mas acho que dormir bem, criança, quando é depois de uns 3 anos, 4 anos, elas acabam todas mais ou menos dormindo bem. Né? E se ela está se alimentando e comendo ali, é atividade, é brincadeira, é jogos, é exercícios, entendeu? Ela precisa extravasar de alguma maneira, né? E ativar isso aí. Ela ativou, ela brincou, ela jogou, ela organizou, ela foi líder, ela perdeu, ela ganhou, ela ativou aqui, ela trabalhou coordenação fina, às vezes ela correu. Gente, não tem como estar estressado. Se tiver estressado depois, é porque precisa dormir já, porque cansou muito, né? Ou porque deu a hora da fome, então, com certeza, o estresse está muito relacionado à falta de movimento. O estresse está relacionado a isso. Por que a gente fica estressado? Porque a gente tem muita preocupação e porque a gente não se movimenta. Quem tem muita preocupação e se movimenta, o estresse diminui. São um dos benefícios da atividade física, do brincar, do jogar. É a diminuição do estresse, a melhoria da qualidade, qualidade de vida, a melhora da saúde, elevação da autoestima, respeitar as regras. Então, tudo isso vem atrelado a isso. Maravilha. Léo, chegou o aviso aí que meu tempo acabou no Zoom. Eu vi aqui. Quero aqui imensamente agradecer a sua participação, esse papo muito bacana. Sou fã do seu trabalho, viu? Obrigado. E vou te dar uma boa notícia, não sei se você está sabendo. E para você e provavelmente o Thiago lá do Tupi está assistindo a gente, começou a reforma da quadra lá em Tupi, viu, Ariel? Até que enfim saiu a reforma da quadra lá. Então, aí vamos ver se a gente consegue
tá voltando lá com o núcleo, né? Eu queria agradecer, Pedro, tenho acompanhado o seu trabalho também, acho que isso é muito bacana, acho que a gente tem que difundir as coisas aí, parabéns pelas ações que você vem fazendo, que você vem promovendo. Eu fico muito feliz, sabe, de estar aqui, é muito gostoso, principalmente nesse momento de isolamento, a gente está aqui batendo papo e assim, e compartilhando de algumas coisas que não só que eu estudei, mas que eu tenho aplicado, não só aqui em casa, como ali com a recreação mesmo da empresa, né? Eu tenho aplicado algumas atividades, igual a gente tem falando, como Stop, quem sou eu, algumas coisas que a gente vem tentando, até eu mesmo crio, falo assim, não, a criança não vai brincar. E esses dias a gente faz uma recreação que tem 70 crianças, eu coloco metade sentado no chão brincando de stop. E a criançada adora. Você fala assim, puxa vida, olha só. Então, é coisa que a gente vem aplicado, vem dando certo. Quem precisar, entra em contato com a gente. No sábado agora, a gente está sorteando, no sábado agora, 2 recreações com oficina. Então, a gente vai mandar o material da oficina na casa da pessoa e eu vou fazer com ela aqui, igual nós estamos fazendo aqui online, vou fazer oficina com ela. A gente vai se divertir. No sábado também, além do sorteio, no sábado agora a gente vai ter essas 2 turmas. Então, quem quiser participar aí nesse sábado sem custo nenhum, depois vai ter um custo ali. Então, e fora os conteúdos que a gente não tem condição de depois participar da turma fechada, não tem problema. A gente tá compartilhando conteúdo com todo mundo aí semanalmente, é tudo ali 2, 3, 4 conteúdo durante a semana. Então, gente, não tem desculpa. É só entrar lá na página, mandar mensagem, direct. Vocês têm meu WhatsApp lá, manda mensagem. Eu já vi que veio 2 mensagens para mim aqui de gente que eu não conheço, não sei se já é alguém da nossa live aqui. Mas estamos aí para se ajudar, né? É uma fase meio complicada, então, que precisar, estamos por aqui. Valeu, Ariel. Obrigadão aí, mais uma vez. Sucesso aí no seu trabalho, competência eu sei que você tem. Obrigado. E que a gente tenha, como eu disse agora há pouco, a gente tire sempre um aprendizado, um crescimento em qualquer momento, principalmente no momento difícil que nós estamos vivendo aí. Um abraço na sua família, Ariel. Tudo de bom aí. Obrigado para os seus também aí. Agradeço a todos aí que acompanharam, que tiveram paciência de me escutar aí. Não sei se eu falei muito. Foi bem. Mas obrigado pelo convite. Foi muito, muito bom estar compartilhando desse momento com vocês. Valeu, Ariel. Obrigado. Obrigado a todos aí que acompanharam nós nessa live especial com o Ariel Rodrigues, falando de como entreter nossas crianças em tempo de isolamento. E também mandar um abraço para toda a minha equipe aí que carregou essa live. Verdade, né? Nos bastidores, né? Nos bastidores, Valeu, pessoal. Um abraço, um bom final de semana a todos aí. Tchau, tchau. Obrigado.